Nelson foi desprevenido ali, mas enfim. O livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 23, no versículo 10 ao 17. Livro de Jó, capítulo 23, no versículo 10 ao 17. Amém? Maravilhoso. Jó deseja apresentar-se perante Deus, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, e escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Deus é quem me faz desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Livro de Jó é o primeiro livro poético do Antigo Testamento, e vocês conhecem a história de Jó. Era um homem temente a Deus, um homem que andava em retidão com o Senhor, fazia tudo do agrado de Deus. Mas um belo dia Deus permitiu que ele perdesse tudo e que o inimigo tocasse nele. O inimigo só toca em você se Deus deixar. Essa história é tudo é o demônio. Não. Às vezes é a nossa própria consciência que nos faz errar. Porque às vezes o inimigo ele só toca em você quando Deus permite. E Deus permitiu. E Satanás foi burro. Porque ele pensou assim: eu vou tocar nesse servo amado, vai perder tudo. Antes ele adorava, agora vai blasfemar. Jó questionou. E Deus permitiu toda aquela situação na vida dele. Para quê? Para mostrar que ele era Deus. E Jó, nessa parte aqui, ele passou por um período, são 42 capítulos do livro de Jó. E ele começou a entender o propósito do Senhor na vida dele. Ele estava passando por uma situação porque Deus queria exaltá-lo. Deus permitiu que ele perdesse tudo. A palavra de Deus fala, os estudiosos dizem que o estado de Jó que ele passou, viveu, se a gente for ler a história de Jó, foi mais de 20 anos. Você imagina? Eu acho que ninguém tem teria viver uma semana, um mês do que esse homem passou. Os próprios amigos o acusaram, e Deus permitiu que ele fosse literalmente para o fundo do poço. Mas quando ele se despertou, ele falou assim: peraí, o meu Redentor vive. Jó 19:25, o meu Redentor vive. Eu estou passando por tudo isso. Deus permitiu. Não nasci, não voltarei para o ventre da minha mãe. Esqueci mais ou menos essa passagem. Ele passou por toda aquela situação. E quando ele começou a entrar em sintonia com Deus, que ele estava vendo que estava passando por um processo, ele começou a ter a visão dos céus. E a palavra de Deus fala o quê? Que o segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. E aqui ele fala: aquilo que está determinado ao meu respeito, ao teu respeito, ele fará. Tudo aquilo que Deus tem prometido na vida de vocês, ele vai cumprir. Vocês estão passando por lutas? Sim, todo crente passa por luta. No mundo de 3 aflições, tem bom ânimo nesse mundo. Jesus deu esse exemplo. E aqui no livro de Jó ele fala, ele já estava entrando em sintonia e entrando no propósito, sentindo já que ele estava passando por toda aquela situação.